noite a todos. Voltando à nossa rodada aí de entrevista aos candidatos a futuro prefeito do município de Pedreira, patrocinado pela Associação Comercial Empresarial. Eu chamo ao palco o senhor vice-presidente Ângelo Raul Branco para que dê abertura aos trabalhos. Boa noite. Boa noite a todos, meu amigo Turco, o Jota, Dr. Paulo e a todos que estão aqui presentes. Estamos chegando na final da reta das entrevistas, né, com os candidatos a futuros prefeitos, né, o futuro prefeito da cidade de Pedreira. Então estamos na penúltima entrevista. Eu espero que corra tudo muito bem e que as respostas satisfaçam a todos nós e aqueles que depois irão ver os vídeos. Agora eu passo a palavra do Dr. Rui, que vai dar início à entrevista. Perfeito, obrigado. Bem, eu peço a presença do candidato Dr. Paulo Begali, pelo partido, pelo PSDB e coligações, e seu vice, Turco. Por favor, Dr. Paulo, boa noite. Dr. Paulo, a regra, como de todos os candidatos, é a seguinte: o senhor tem 10 minutos para expor a sua trajetória de vida e por que chegou até aqui. Depois nós teremos 30 minutos de perguntas que já são do seu conhecimento prévio, que foram perguntas escritas a todos os candidatos. E por último, nós teremos 20 minutos para o pinga-fogo, que seriam as perguntas que foram selecionadas pelos associados que chegaram à diretoria, e nós selecionamos 5 perguntas. E desses 20 minutos, nós teremos os 10 minutos derradeiros, que seriam para as considerações finais. Ok? Seja bem-vindo, boa sorte a vocês e fiquem à vontade. Peço licença para a máscara, senão nós estamos aí numa distância bastante cautelosa. Cumprimentar a todos e agradecer pelo convite e a acolhida que eu estou tendo aqui, a nossa tradicional, né, Associação Comercial Empresarial de Pedreira, que se confunde, né, com a história moderna. Aliás, a gente que tem uma certa idade gosta de falar de reminiscência. Eu tive a honra de ser o engenheiro que projetou a antiga sede da Associação Comercial na rua Cisila de Queiroz. E naquele tempo, aquela sede era tão moderna, né, tão arrojada como essa daqui. É a primeira vez que eu sou recebido nessa casa, mas eu agradeço a oportunidade e parabenizá-los. Não só pelo prédio, mas sobretudo pelo que se faz aqui dentro. O prédio, afinal, é um punhado de cimento, pedra e areia, né, mas a função social da Associação Comercial. Estou à disposição para o programa. Bem, Dr. Paulo, a primeira pergunta, que já era de seu conhecimento, é: quais as razões que o levaram a disputar a Prefeitura de Pedreira? Estimados presentes, seleta plateia, os motivos, ainda semana passada, eu disse na verdade, copiando, que os caminhos que nos trouxeram até aqui não serão os mesmos que vão nos levar adiante. Eu sou família de Pedreira, pedreirense, família de 12 filhos, eu sou o 10º, eu era engraxate, e recebi aos 17 anos o infarto do meu pai, que morreu de forma fulminante.
O motivo que eu queria ser prefeito é o mesmo motivo que me levou, quando operário, Nadir Figueiredo, querer cursar engenharia civil, apesar de ter ficado órfão. Esse mesmo motivo, depois de ser engenheiro, foi o que me levou a construir o primeiro escritório de engenharia em Pedreira. Havia engenheiros de fora, mas escritório de engenharia, eu fui o pioneiro. É o mesmo motivo que me levou, apesar de já ser engenheiro, escritório sede própria, a um dia fazer um curso de Direito. E esse mesmo motivo me animou para fazer um curso de pós-graduação, a fazer mestrado, a escrever 3 livros de envergadura nacional. E é essa mesma chama, esse mesmo motivo, que me levou, apesar de já ser engenheiro e advogado, a prestar concurso para a Procuradoria do Estado, onde eu fui aprovado com distinção. Aliás, meu chefe foi o Michel Temer, na época, procurador do Estado. E apesar de já ser procurador do Estado, é esse mesmo motivo que me levou a prestar concurso para juiz de direito, onde, num certame de 2.181 candidatos, eu passei em 3º lugar. E esse motivo, essa chama que me leva pela avenida do tempo, é o que me levou também, apesar de estar aposentado como juiz, voltar para Pedreira e continuar lecionando. Já lecionava há mais de 20 anos. Mas já com a aposentadoria, por esse mesmo motivo, eu fui dar aula na FAG, onde eu sou professor. E é esse mesmo motivo que me levou a construir um escritório de destaque na área da advocacia em Pedreira. E o que é esse motivo? Nós vivemos de sonhos, nós vivemos de desafios. Existem pessoas, que são levadas, como eu disse, que se alimentam dessa própria chama, e fazem de si a sua própria obra, porque todos os dias eu sou obrigado a responder essa pergunta. E quando eu tomei essa decisão, depois de chamar a minha família e perante Deus dizer, e a minha família disse, especialmente minhas filhas, Paulinho: papai, se esse é o seu sonho, é o nosso sonho. É o sonho de um engraxate que viveu e ama essa cidade. É um sonho de alguém que ama esse torrão querido e se sente plenamente preparado para ele. Por que preparado? O que é dirigir uma prefeitura, se não cuidar de obras perante as leis e ter planejamento? Para ser engenheiro é preciso tudo isso. Mas não só isso. Também é preciso conhecer e trabalhar entre o possível e o necessário da legislação. E sob esse aspecto, Dr. Rui, nós somos colegas e sabemos como é intrincado o nosso ordenamento jurídico. E eu tenho 3 livros de direito, eu leciono em faculdade, eu já dei aula para juízes, promotores, e por essa razão eu me sinto plenamente preparado para o cargo. Toda essa trajetória que eu discorri em 2 ou 3 minutos, eu nunca tive um processo, nunca fui condenado em processo disciplinar ou o que for. Tenho uma vida imaculada nesse aspecto, Então, é isso que me levou, apesar da minha idade, uma aposentadoria de juiz de direito, tenho minha casa própria, família criada, onde muitas pessoas, talvez com acerto, resolvam parar e gozar do merecido ócio da aposentadoria. Eu ainda assim saí para me entregar. Me entregar ao quê? Ao serviço público. E quem anda pelo serviço público, quem adentra nesse portal, tem que saber que serviço público é trabalho e falta de reconhecimento. Que ninguém entre no serviço público achando que um dia vai ser reconhecido, e não é isso que eu estou esperando. Então, em breves palavras, o que me levou? Existem alguns motivos de natureza política. Essa batalha, essa bandeira, que nós vamos levantar a bandeira da vitória, foi travada há 47 anos atrás.
47 anos atrás, eu estou vendo jovens aqui nessa seleta plateia, foi quando o Sérgio Ferrari Rossi, o Pusca, ganhou a eleição do então sistema vigente. Né? Vinha um grupo político há muitos anos no poder, e naquela época, então, houve a chamada virada, o novo rumo, a nova diretriz, a nova pauta, o novo norte, há 47 anos atrás. E desde então, nunca mais, um candidato ousou desafiar o prefeito que governa a cidade. Nunca, em 47 anos atrás. Todas as vezes que houve mudança de rumo, jamais o candidato estava disputando com o prefeito, com a caneta e a máquina na mão. E nós estamos reeditando esse cenário, porque todas as vezes nós tivemos mudança, quando o PT ganhou, mas quando o PT ganhou, ele não estava disputando contra o prefeito, ou quando no primeiro mandato do Hamilton, ele não estava disputando contra o prefeito, não é? A famosa disputa entre o Lena e o Hamilton, que saiu vencedor o Lena, nenhum dos dois estavam disputando contra o Hamilton. Então, é esse desafio que talvez me dê assim mais esperança e saber que eu estou certo. Porque se o Engraxate foi predestinado a ser juiz, por que esse mesmo Engraxate não pode ser prefeito da cidade que ele ama? Seria muito mais cômodo eu ficar no meu escritório. Então, é diante desse desafio que nós vamos aqui, daqui a pouco, falar mais a miúde, de forma mais minudente, é que me leva. Primeiro, eu estou preparado. Segundo, eu tenho o aval da minha família. Terceiro, não tenho nenhum cargo prometido ou negociado. Não tenho nenhum cargo prometido ou negociado. Quarto, não aceitei e não aceito doação de ninguém para minha campanha. Não aceito e sou contra fundo partidário. Se algum partido mandar algum dinheiro, eu já disse que dei para os vereadores ou quem for. Porque se eu estou fazendo campanha, é com o meu dinheiro, eu ganho honestamente. Então, é isso que me leva, e por isso que eu digo que eu vou ser vencedor. Em que sentido? Em todos os sentidos, não só na urna, mas a história vai dizer que teve uma pessoa que começou com o Engraxate, ousou desafiar um sistema de troca de cadeiras e saiu vencedor. Mas isso nem é o mais importante. Isso não é o mais importante. O mais importante é o que eu pretendo fazer, sem milagres absolutamente, mas navegando entre o possível e o necessário. Existem problemas que não têm solução, problemas que demoram para ter solução, e outros problemas que nós vamos começar a solução dia 2 de janeiro. Eu exemplifico problemas que demoram a solução, a falta de água. Como que pode uma cidade como Pedreira, que está instalada no coração da região metropolitana de Campinas, ter água, falta de água crônica? É má administração, porque essa falta de água não começa do dia para a noite, e também não se resolve do dia para a noite. Então, agora nós vamos fazer isso, fazer aquilo, tá? E a água? Né? Nós temos uma limitação de tempo, mas tenho certeza que vamos poder discorrer sobre determinados assuntos. Perfeito, doutor Paulo. A segunda pergunta, que era de seu conhecimento, é: na sua visão, quais os principais problemas da cidade hoje? Recordei. Esse... Dentro dos 30. Tá certo. Se o senhor quiser discorrer sobre... Nós temos... É o se vira nos 30. Está muito mais bem. 20 minutos. Olha, Pedreira tem muita coisa boa. E também, como a gente é candidato de oposição, nós não vamos ser leviano de dizer que a administração fez tudo errado. Que fique bem claro logo no começo. O problema de Pedreira não é o que fazer, doutor Rui. É por onde começar. Por onde nós vamos começar? No dia 2 de janeiro, eu não pretendo ir para a prefeitura, se for da vontade de Deus que eu venha a ser eleito. Eu vou tomar posse na Central de Saúde. Eu quero ir para a Central de Saúde, começar por lá. Porque a saúde, talvez a maioria dos que estejam aqui,
tem a graça, a aventura e a generosidade de Deus, como eu, de ter um plano de saúde. Mas esses que não têm vez e nem voz, pedreira, 75% das famílias ganham até 4 salários mínimos. Veja, de cada 4 pessoas, 4 famílias em Pedreira, 3 delas vivem com 4 mil e poucos reais. Então, esse pessoal depende mesmo, esses nossos irmãos, dependem mesmo da saúde. Mas antes de eu falar exatamente da saúde, né, nós pretendemos começar com 2 palavrinhas: humanização e despolitização. Humanização e despolitização. É preciso uma administração mais humana. E o que é isso? Não é grandes obras. Não é 4 meses da eleição, limpar, pintar calçada e fazer portela no alambrado do campo. Humanização é tratar bem, é chegar numa repartição pública, é ser atendido, bem atendido no 156, é ter a resposta do secretário. Isso que é a humanização. E despolitização é tirar esse viés político que graça na cidade de Pedreira. Tudo é política, tudo é política. O hospital é um comitê político, a prefeitura naturalmente é política. Talvez a prefeitura em si, o núcleo político, tenha todo o direito de fazer política, mas não é possível que tudo seja depender de político. Não é? Então, precisa de uma vaga na creche, precisa de um exame, precisa de tirar o entulho da frente da minha casa, pois se não se procurar determinado político, tudo fica mais difícil. Então, essas 2 palavras, humanização e despolitização, já estão sob a minha cabeceira e a do meu vice também. Nós vamos trabalhar com isso. No mais, nós temos diversas vertentes. Tudo é prioridade. É que quando a gente fala de alguma prioridade, parece que estaremos deixando. Eu vou dizer uma, mas só para se ter uma ideia. O triunfo, que a gente chama região do triunfo, nós dividimos a cidade em regiões, é do posto 24 horas, passando por tudo aqui, indo até lá o Águas de Março. Passa o triunfo 78, 79, o IP, Kobayashi, Rainha da Paz, Primavera, Jequitibá, Seconelo, vai embora, né? Marajoara, Rainha da Paz, o Águas de Março, Beija-Flor, Distrito Industrial, nós chamamos de região do triunfo. Pois não tem uma viatura nessa região, com tanta biqueira. Por quê? Eu não digo tirar uma viatura da cidade e trazer para cá. Nós vamos. Vocês vão notar que eu faço muita distinção entre promessa e plano de governo. Promessa e plano de governo. Promessa é aquela que eu digo, isso vai ser executado. Eu estava brincando agora há pouco com o Torelotto, com o Ferrares. O que é? A gente que é italiano leva muito em conta essa questão de palavra. E isso vai ser feito. Aqui em frente ao supermercado IP, nós vamos colocar um posto. Não é posto no sentido de que vai ter um atendimento, mas é uma viatura 24 horas por dia. Com giroflex ligado. Não dá para enfrentar PCC ou biqueiras, etc., mas nós vamos fazer muita coisa. Então está aí um problema, meu Deus, como que ninguém viu que do posto 24 horas para cá tem mais de 15 mil habitantes e não tem uma viatura 24 horas por dia? A Guarda Municipal, eu tenho essa informação, é extraoficial, então não vou responder pela veracidade exata, mas há 7 anos que não se contrata um guarda municipal. Como eu não tenho isso documentado, mas eu digo, há anos que não se contrata um guarda municipal. Nós vamos contratar para ter 2 guardas aqui, 24 horas por dia, nós vamos recrutar 8 guardas e a competente viatura. Eu só estou dando, um exemplo, na verdade, quando se diz de problemas, etc. Mas eu vou voltar à medula, do que eu estava dizendo. Existem 2 vertentes que praticamente englobam todas: saúde e emprego. Saúde e emprego. O emprego, na verdade, eu digo no sentido lato, no sentido amplo. Ou seja, quando se diz emprego, logo está se pensando no empregado. Não é. O emprego que eu estou chamando é o empregador, é o empregado, é o turismo que gera emprego, é o apoio ao emprego, é o emprego assim como um todo.
estando aqui na associação comercial, né, e empresarial, o que é que veio primeiro, afinal? A indústria ou o comércio? A indústria ou o comércio? A indústria é o que fomenta, mas é o comércio que faz circular, então deve trabalhar assim. Então, pensando em gerar empregos, e quando a gente está falando de empregos, logo vem a ideia, até porque é uma próxima pergunta aqui, eu não vou antecipar a resposta, sobre indústrias, né? Eu não vou antecipar a resposta. Mas, digamos, nós vamos trabalhar na saúde e na geração, implementação e o emprego de uma forma geral. Entendido emprego como turismo, comércio, e depois nós vamos discorrer com mais detalhes. Perfeito, candidato. A terceira pergunta. O senhor manterá o mesmo número de secretarias? Quais os critérios para a escolha do secretariado? Pois não. Houve, acho que apenas um lapso na redação, um pequeno erro material. Porque secretaria é um espaço jurídico na organicidade da prefeitura. Secretaria é um espaço jurídico. Pode ter 5, 10, 15, 20, né, secretarias. Nós não vamos mexer no número de secretarias. Vamos mexer radicalmente na quantidade de secretários. Não é necessário. Aliás, logo que o atual prefeito Hamilton assumiu, ele preencheu, se eu não me engano, 7 secretarias apenas. E é possível perfeitamente fazer fundir, acumular secretarias. Então, embora o número de secretarias vá ser mantido, até porque não tem sentido mudar a lei, o número de secretários é que vai diminuir. Menos da metade. Existem áreas, o tempo não permite da gente chegar, né, nisso daí. Existem áreas que é possível ter um secretário e 2, 3 diretores, né? Então, isso daí já está tabulado, vai depender de necessidades, etc., que ainda caberia até uma outra exposição, mas vai ser radicalmente. Como que vai ser o critério? Como eu disse já no preâmbulo, eu ainda não tenho nenhum cargo prometido, negociado. Não tenho nenhum cargo prometido. Aqui, eu juntamente com a minha equipe, o meu candidato a vice-prefeito, nós já temos isso trabalhado. Infelizmente, grandes nomes nem sempre aceitam o cargo de secretário. Infelizmente. Né? Eu sempre ouço falar, a Secretaria de Saúde deve ser preenchida por um médico. Né? Bom, eu não estou entrando nesse conceito se deve ser médico ou não, até porque eu particularmente acho que tem que ser administrador. Mas alguém aqui acharia um médico como tino para ser secretário municipal ganhando R$9.000 por mês? Absolutamente que não. Então, apesar o meu compromisso é escolha técnica, nem sempre temos técnicos, pessoas que à altura, que aceitem o cargo. Vou dar um exemplo. O tesoureiro, quem cuida das finanças da minha campanha, é o Sérgio Esteula. Todos conhecem o filho de Edgar Esteula, pessoa de muito prestígio. É ele que está cuidando da administração financeira e planejamento da minha campanha. Esse eu posso dizer, eu já convidei ele. Ele ainda não me deu resposta. Ele tem a sua empresa, ele tem a sua família, né? Ele é apaixonado por administração pública, puxou o pai, que aliás é um dos fundadores da associação comercial, ao menos na construção do prédio, que eu fui engenheiro, ele era, né, que fazia isso. Eu estou dando esse exemplo, porque é uma pessoa que, esse eu não preciso esconder, eu já formulei o convite, e ele ainda não aceitou. Então, não é fácil formar um secretariado de alto nível, mas eu posso dizer que não será troca de favores políticos. Ah, mas ele elegeu vereador, então a filha vai trabalhar na secretaria. Isso não acontecerá. Então, eu já sei dizer o que não vai acontecer. O que vai acontecer, eu quero pessoas, doutor Rui, do meu nível para cima. Eu quero pessoas
que eu possa conversar não de igual para igual, mas eles de cima para baixo para mim. Sabe por quê? O prefeito não é obrigado a entender de tudo, pois eu estou aqui na Associação Comercial e Empresarial de Pedreira. Eu teria a ousadia de falar sobre comércio para comerciantes, ou de falar de empresa para empresários? Eu não sou comerciante. Mas então você vai ser prefeito? Sim, eu vou ser prefeito de todos os pedreirenses, mas vou procurar especialistas na área, que aliás é um dos assuntos que nós vamos falar especificamente. Perfeito. A quarta pergunta: como o senhor vê o turismo de Pedreira? Quais as suas propostas para o setor? Olha, o turismo de Pedreira foi aquele nascimento, né? É o casamento por amor. É aquele nascimento de uma criança que veio para salvar uma família. Por quê? Né? Pedreira era a terra da porcelana desde o tempo do Rice, que depois a antiga Veracruz, etc. Com a abertura do mercado da China e outros fatores, nós deixamos de ser os grandes produtores de porcelana, de cerâmica, e a gente vivia disso, né? E aí é que eu estou dizendo que aquela criança, eu costumo dizer assim, a minha vida, depois que nasceu o Paulinho é meu filho caçula, ele é cadeirante, mas parece que a minha vida veio uma luz na minha vida. Então, da mesma forma, esse baque que Pedreira sofreu com a quebra da porcelana, quantas empresas foram obrigadas a fechar, ela foi descobrindo a sua nova vocação. Foi descobrindo. Por isso que eu disse, foi um amor natural. Foi aquela criança que veio para alegrar uma família. E esse turismo de compra, de comércio, que veio nascendo, e muita gente fala assim, mas devia ter mais planejamento. Absolutamente. Como mais planejamento? Esse turismo nasceu, né, das primeiras lojas lá, Bossalim, etc. Isso foi crescendo, como uma verdadeira vocação. Com uma verdadeira vocação. O nosso comércio, a gente teve um tempo que Pedreira era conhecida até pelo restaurante do Daúde. A gente saía. Hoje, onde a gente vai no Brasil inteiro, se fala, as lojinhas de Pedreira. Lojinha porque não conhece algumas lojas aqui, né? Minha mulher adora comprar lá, e etc. E isso daí, né, que é a questão turística que virou, é turismo mesmo. Né? A pessoa vem aqui para fazer as compras, mas na verdade ela vem o quê? Fazer turismo. A mulher vem, etc. Como eu disse, eu não sei falar de comércio para comerciantes. Eu quero ter, um dia desses, numa palestra, alguém me perguntou sobre os cães de rua, o que deve se fazer, né? E eu falei, olha, eu acho que tem que haver castração em massa. Mas eu não entendo desse assunto. Mas vou ter quem entenda. Vou ter do meu lado quem entenda. Né? Eu não vou ensinar comércio para comerciantes. Mas esse bem que nós criamos, nós temos que preservar. E alguns pontos que eu vou dizer aqui, não é preciso, eu não estou falando nenhuma novidade. Né? Eu tenho a visão do quê? Da interiorização desse comércio, ou seja, não se limitar unicamente ao núcleo do Caneço, ao núcleo da Praça Coronel João Pedro, à Marginal, ao Center Louças, mas tanto quanto possível, se pudesse trazer e conseguisse trazer esse comércio para dentro de Pedreira, desenvolvendo o turismo, né? O bosque não da maneira como está, desenvolvendo o bosque, né? Ali eu tenho ideia de fazer ali um pequeno centro de convenções, parecido com isso daqui, mas é uma maneira de atrair convenções, encontros, etc. Né? Esse nosso turismo rural que pode ser desenvolvido, ou seja, esse comércio não só teria lá, mas ele abriria tentáculos. Né? Eu tenho a oportunidade de conhecer alguns países. E o que você vai, quando você vai numa atração turística? Você chega, tem o turismo, tem a lojinha, tem o restaurante, e todo mundo fica encantado. Então, em termos de turismo, para tanto, eu vou pedir, encarecer a colaboração
a cumplicidade, a parceria da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira. Nós já temos também a CDL, que é muito bem organizada. Tive a oportunidade de ver planos deles, coisas que eu não imaginava que eles tivessem planificado, e tão bem, é por isso que aquele centro vai tão bem, né? Então, envolver as forças da sociedade que entendam desse assunto mais do que eu. O prefeito, ele é um gestor, ele é um administrador. Quando eu era engenheiro, né, eu chegava numa obra e eu nunca me meti a ensinar pedreiro a assentar tijolo. Absolutamente. Eu não sei assentar um azulejo e trabalhei de engenheiro por 17 anos e não sou obrigado a assentar azulejo, a saber assentar azulejo. Então eu quero falar de comércio, de turismo com os comerciantes. E quando eu disse cumplicidade, o que é? Olha, chegou o Natal, gente, vamos sentar aqui, vamos ver o que nós fazemos, né? Agora como nós fazemos, né, isso ou aquilo, e eu espero e tenho certeza que vou poder contar com essa associação. Perfeito. O senhor tem, a quinta pergunta do seu conhecimento. O senhor tem algum projeto para atrair novas indústrias para o município? E para as que aqui estão, quais as políticas para que se mantenham na cidade, gerando emprego e renda para o município? Quero lembrar, doutor Paulo, que nós estamos quase... Olha, há muitos anos que não se vê novas indústrias. E os industriais de Pedreira, com muita razão, reclamam que a administração não os prestigia. E não é preciso ir longe. O que é que a administração fez em prol dos comerciantes e dos industriais durante a pandemia? Houve suspensão de impostos, dos alvarás, absolutamente tudo. A administração somente socorreu a empresa de ônibus, que não é daqui, que é do deputado Chedi, que é parceiro do prefeito. O único socorro que deu, repassando agora 185 mil reais, os comerciantes, os industriais não foram prestigiados. Então é preciso prestigiar aqui. Tem um belo distrito industrial, mas não tem entrada para a pista. E não podemos nos iludir. Quando se fala de novas indústrias, as pessoas pensam, a Motorola vai vir para cá, precisa trazer uma Ambev. Não, nós não temos topografia, nós não temos estrada, nós não temos essa vocação. Mas eu vou dizer para vocês, no âmbito que eu estou abordando, a fabriquinha de MDF dá mais emprego do que a Motorola. Como? Na Motorola é tudo robotizado, automatizado. Um empregado lá, ele apertando o botão, ele fatura 5 milhões num dia. E a fabriquinha de MDF, a pintura de fundo de quintal, que ele fatura 20, 30 mil reais por mês, ele dá 4, 5 empregos. Então, a busca por novas indústrias vai começar antes da minha posse. Antes, ainda no mês de novembro, se for da vontade de Deus que eu venha a ser eleito, nós vamos formar essa comissão para buscar novas indústrias de pequeno e médio porte, mas sem esquecer os empresários locais, que estes sim são os heróis sem medalha. Bem, dentro da nossa sistemática, esse primeiro bloco se encerrou com as cinco perguntas que eram do conhecimento do candidato. Agora nós passamos para o segundo bloco, onde foram selecionadas 5 perguntas, dentre as centenas de perguntas que foram dirigidas à diretoria, nós selecionamos 5. Poderíamos fazer até muito mais, mas o tempo é bastante curto. Essas 5 perguntas, também nós teríamos um prazo um pouco mais curto, doutor Paulo, que é de 20 minutos. A primeira pergunta: o senhor tem água aí? Não. Eu tenho. Tudo ok? Quer mais? Vamos suspender o cronômetro. Não, pode. Imagina. Primeira pergunta: qual a sua opinião sobre o trânsito de Pedreira, principalmente na área central?
E sobre a implantação de estacionamento rotativo, conhecido como Zona Azul, qual o seu ponto de vista? Bem, o trânsito de Pedreira, eu não gosto de usar a palavra caótico, mas todo mundo vê a olho nu, né? Que é uma situação mesmo realmente muito delicada. Eu me lembro, quando eu era engenheiro, eu zelava e aconselhava que sempre que se fosse fazer uma construção, principalmente na Antônio Pedro, 15 de novembro, que se fosse exigido já um recuo, toda construção nova que se recuasse. Porque eu estudei em São José dos Campos, foi feito isso, depois de 25 anos, fizeram algumas desapropriações e alargaram as ruas. E eu, como engenheiro, diversas obras, eu me lembro, outro dia eu estava tomando um café ali naquele bairro perto do Boiago, perto do sindicato, ali tem uma loja de moto, e eu estava falando sobre isso, moto Dois Irmãos, uma coisa assim. Falei, tá vendo aqui, eu fui engenheiro dessa obra, eu aconselhei o Zé Brolli, eu não sei se é dele o prédio ainda, falei, Zé, vamos recuar isso daqui, porque um dia ou outro, Pedreira vai alargar as ruas, e você já está recuado. Ele aceitou a minha ideia, mas só ficou nessa obra dele, e mais algumas que eu aconselhei. Se tivesse feito isso há 30 anos atrás, né, eu acho que hoje a situação seria... Mas não vamos ficar voltando para trás. Então, o trânsito precisa de uma nova conformação. Quem entende de trânsito? Engenheiro de trânsito. Como eu disse, o prefeito não é para entender de tudo. O que o engenheiro de trânsito faz? Ele vem, deixa ali umas meninas, deixa de tal hora, passaram tantos utilitários, tantos carros, daqui para cá, tal, entrevistas, é todo um procedimento que fazem para... Você poderia dar uma entrevista? Poderia. Que onde o senhor está indo? Estou levando minha filha na escola. É todo dia? E vai tabular para ver quais são as artérias que devem ser usadas, o tempo de semáforo, né? Se coloca, não coloca, etc. Então, isso tem que ser revisto. Zona Azul vai ser objeto de estudos. Se perguntar, mas fala a sua opinião agora, eu acho que deve implantar. Agora, é um tema, como eu coloquei naquele relatório, que eu pretendo chamar especialistas. Conversei com 2 comerciantes esse final de semana. Eles disseram, não, eu sou favorável à Zona Azul. Quem vier no meu comércio, eu dou um voucher, um vale, alguma coisa, eu ajudo a pagar. Enfim, eu não sei como que seria o formato, mas é o caminho. Aliás, Jaguariúna tem, outros têm, os países, de um modo geral, os países desenvolvidos têm isso daí. Como eu disse, eu faço muita distinção entre promessa, decisão tomada e plano de governo. A implantação da Zona Azul está para ser estudada no meu plano de governo logo no início. Eu sei que vai ter discussões, etc., né? Assim como o trânsito, né? Quando fizeram as inovações, né? Teve todo um inconformismo, muita gente achando ruim, porque é natural da essência humana resistir às mudanças. Né? Eu, de um modo geral, o trânsito ele ficou mais rápido, né? Comerciantes reclamam porque sendo mais rápido o fluxo passa e o comércio muitas vezes flui menos. Do ponto de vista de fluidez, o trânsito melhorou, não há dúvida, né? Agora, a gente que é do interior tem esse costume. Eu, por exemplo, moro a 2 quadras do meu escritório, eu vou trabalhar de carro e volto de carro, o que é um absurdo, né? Mas a gente tem essa noção de distância. Ou seja, trânsito é prioridade e é interessante, porque para a municipalidade não é tão caro mudança de trânsito. E é vital. Aqui eu volto, então, ao que eu falei há minutos atrás, de sentar, né, nessa parceria, por isso que eu usei a palavra cumplicidade da associação comercial e empresarial, para juntos a gente resolver, mas com técnicos do assunto. E não com pessoas que acreditam que seria melhor essa via ou aquela via. Pessoas bem intencionadas, mas que não são especialistas na área. Muito bem. A segunda pergunta. A ACEP, ao longo de seus 54 anos, tem cobrado políticas de regulação a camelôs
ambulantes, feiras itinerantes, famigeradas feiras do Brás, e acreditamos que essas atividades geram concorrência desleal, evasão de divisas, sonegação de impostos e uso indevido do espaço público. Qual a sua opinião, candidato, sobre esse tema? Proibição. Quem quiser que vá procurar justiça. O juiz está lá para isso. Essa resposta é curta. Ambulante, proibido. Isso vai contra a livre iniciativa que está na Constituição Federal. Procura a justiça, se o juiz mandar instalar, você instala. Essa resposta é curta e essa é promessa, não é plano de governo. Muito bem. Terceira pergunta. O senhor poderia citar 2 projetos importantes para a nossa cidade? Como implantá-los e onde buscará recursos? Falar apenas de 2 projetos, né, é talvez muito pouco. Mas a segunda pergunta na verdade, o coração, onde buscar recursos. Porque bons projetos existem muitos. Bons projetos existem muitos. Eu não vou falar de grandes projetos, pelo menos eu estou vendo que eu tenho ainda um tempinho, né? Mas eu quero dar um exemplo de projeto que é muito importante e dá para fazer e não custa dinheiro, quase. Que é a Casa do Pedreirense em Campinas. É alugar uma casa mesmo, para dar apoio aos nossos irmãos que vão se tratar na Unicamp, na PUC, com o Celso Pinheiro, né, na Madre Teodora, porque saem, a consulta termina 9, 10 da manhã, e eles têm que esperar a van até 6, 7 da tarde, naquele evento, né, lá da Unicamp, naquela situação. E isso é um projeto que vai custar coisa de R$20 mil por mês. É uma casa alugada num lugar estratégico, em que a pessoa tem, digamos, uma consulta muito cedo, né? Ela pode preferir o quê? Chegar lá a essa hora, pernoitar lá, não é hotel, lá vai ter fogão, geladeira, ar-condicionado, televisão, se acomoda ali, amanhã cedo toma um banho e quiser fazer o seu café, etc. Veja, eu não estou falando que esse é o grande projeto da nossa administração. Eu estou querendo dizer que esse é um projeto simples, e não é ideia minha, né? É ideia vitoriosa, que existem muitos municípios que mantêm casas assim, em Barretos, em Jaú, no Boldrini tem também, a Casa Ronald, né? Eu estou querendo dar para vocês a dimensão que existem projetos que não mudam a cidade, mas que são execuíveis. A central de saúde funcionar até mais tarde, os postos da periferia abrir mais cedo, se não abrir já com atendimento, ao menos pelos idosos, etc. Né? Banheiro no centro das cidades. Pedreira não tem banheiro, gente. Fazem uma concha acústica e não fazem banheiro. O último banheiro no centro da cidade foi construído há 52 anos pelo prefeito Adolfo Lenzi, que é ali perto da Igreja Matriz Santana. Como que se faz uma concha acústica, que é projeto não dessa administração e nem do PT, é da administração anterior, da outra administração do Hamilton, foi construído pelo PT, e essa administração não faz banheiro. No centro da cidade não tem banheiro, idoso precisa fazer xixi, nós precisamos fazer xixi, gente. Né? Então, existem projetos que não são grandes projetos, mas eu vou relembrar, a grande maioria, né, se lembra do primeiro mandato do Egílio Amadeu Beres, que agora eu quero responder a segunda pergunta. Eu tenho ainda um tempinho para você? O primeiro mandato do Egílio foi a última vez, o último ciclo que Pedreira realmente prosperou. Ele instalou a comarca, fez a marginal, fez o Morro do Cristo, colocou teleférico, fez o asilo, fez o velório, quer dizer, tanta coisa, iniciou ou fomentou as lojinhas que tinha, a lojinha do Salim, e foi, né? E qual foi a diferença do prefeito Egílio, chamado eterno prefeito? Além de ser um homem sem igual, uma cultura extraordinária, ele está do lado do governador, do lado do Maluf. O Maluf é mais ou menos como o Dória hoje, odiado pelo povo e quer ser presidente da República. O Maluf era a mesma coisa. E não tem 2 caminhos, tem um caminho só. Ou você está do lado do governo e traz recurso, ou não tem recurso. Basta ver, gente, a lista de obras que o prefeito, na sua campanha eleitoral,
ele está apresentando. Pega as obras, foi o governo que mandou. Construiu o Kobayashi, construiu o Rainha da Paz, fez a duplicação, fez nada. Quem fez foi o governo, não foi o dinheiro. O município não tem dinheiro. Pega uma obra como o AME de Amparo, o Amparo não construiria, e nem Pedreira. Isso foi, o que eu estou falando do prefeito Higino, é há 27 anos. Há 27 anos atrás, Pedreira progrediu. Depois ela teve um crescimento vegetativo. Acompanhou o crescimento. Recapeou um bairro. Isso não é uma obra. Então, respondendo a segunda pergunta, né, é que eu equaciono a primeira. Né? Hoje eu vi uma matéria do prefeito, na campanha, está tudo certo. Ele disse que em 4 anos ele vai fazer 1000 casas. Todas as casas que foram feitas foi dinheiro do governo. Não tem 2 caminhos, é um só. Ou você tem dinheiro do governo ou não faz. Ora, se o prefeito que é contra o governo diz que vai fazer 1000 casas em 4 anos, que dirá se o prefeito for do lado do governo? Porque só se constrói, só se faz se estiver do lado do governo, seja que governo for. Seja que governo for, é lá que tem o cofre. Então, eu estou invertendo a resposta. É ir buscar dinheiro na esfera estadual e buscar dinheiro na esfera federal, para aí sim fazer grandes obras em Pedreira. Perfeito, candidato. Pegando um gancho aí nessa sua colocação, a quarta pergunta era nesse sentido. O senhor é um operador do direito, conhece bem a legislação, é uma pergunta que ela tem um cunho hipotético. Caso o senhor receba uma verba anual de 2 milhões, em que aplicaria? Essa verba a gente sabe que ela tem empenho, que ela seria com empenho, mas vamos dizer que o senhor recebesse, e o senhor, qual que seria a destinação que daria essa verba de 2 milhões? Então vamos supor, né, que a verba viesse sem vinculação. Sem vinculação. Então, essa pergunta eu respondi lá no começo de forma oblíqua, de forma transversa. Prioridades, saúde e emprego. Quando eu digo emprego, vou repetir. Então não. Se eu melhoro o nosso parque, o distrito industrial, né? Caminhão para entrar na pista, aí ele vai, ele volta. Se eu melhoro aquela entrada, eu estou premiando o emprego. Se eu crio um plano, né, para beneficiar artesãos, gente, precisa ter prestígio. Por quê? O artesão é aquele que fica em casa. Tem lá uma pessoa aposentada de 50 anos, e tem muita gente de 60 anos. Se ele for incentivado, ele vai trabalhar de artesão, e ele vai ganhar o dinheiro de artesão, ele vai gastar no posto de gasolina, vai gastar na sapataria, vai gastar em todo lugar, né? Então, se eu tivesse 2 milhões que não fosse vinculado a um programa, seria a saúde e emprego nos termos que eu estou falando. Perfeito. A quinta e última pergunta. De que forma as entidades do terceiro setor, ou seja, as associações sem fins lucrativos, participarão da sua administração caso o senhor eleito? Pois não. Olha, o meu projeto, né, a gente está falando de mudança. Quando a gente fala mudança, sempre fica o nosso símbolo, né? É a vassoura, né, da nossa campanha, aquele primeiro espectro, né? É o quê? Agora vai ter perseguição. Ele vai toda semana. Outro dia eu fui lá nos artesãos, porque eu falo uma coisa, o pessoal, os adversários já vão fazer terrorismo. Se o Paulo pegar e ganhar, ele vai mandar embora. Fui lá com os artesãos, eu não vou fechar a feira de artesãos, tá? Outro dia, os guardinhas, sabe esses guardinhas que apitam na rua à noite? Coitados, eles estão lá para trabalhar, não querem entrar nesse mérito. Se o Paulo pegar e ganhar, vai acabar com o guardinha. Agora estão nos terceirizados, os laranjinhas. Se o Paulo pegar e ganhar, ele vai mandar embora todos os terceirizados, quando é exatamente o contrário. Eu vou responder a pergunta assim, que eu quero chegar de uma forma redonda, como se diz, como um avião que está olhando a pista para descer direitinho. É exatamente o contrário. O caminho, tudo que se der para o poder público não funciona.
Tem que ser mesmo terceirizado, tem que ser PPP. A minha história o que é? Prestei concurso, passei no concurso, tenho 3 livros publicados, eu não fui procurar pistolão, escrevi os 3 livros, mandei para a editora, conselho editorial, 3 grandes editoras. Tudo tem que ser o particular. Então, eu estou falando, porque tem todo esse terrorismo, né, quanto ao Paulo Megali. Eu vou mudar mesmo, nós vamos mudar, mas é uma nova mentalidade. É uma nova mentalidade. Como? Eu sou uma pessoa que o meu gabinete, quando eu era juiz, agora lá no meu escritório, está aberto. A pessoa tem que falar e olhar nos olhos. Eu falo nos meus programas, eu não sei tudo, mas eu falo olhando nos olhos e é o que me vai no coração. Por isso que o meu governo vai ser totalmente diferente. O meu gabinete vai estar aberto, e eu quero ver gente trabalhar como eu trabalho. Então, doutor Rui, agora chegando exatamente na sua pergunta, é isso. Eu não quero gente exigindo, eu quero gente trabalhando comigo, como eu sempre fiz e como eu faço. No meu escritório eu sou o primeiro que chega, o último que sai todo dia, até hoje, e ainda leciono. O terceiro setor, as entidades, e eu já falei, citei a Associação Comercial e Empresarial, e que venham as demais, agora está nessa questão, e o bosque, a mata ciliar. Eu estive na mata com o pessoal da mata ciliar e expus. Vocês não querem participar do meu governo? Eles querem o bosque. Eu vou dar as diretrizes para o bosque. Nós vamos ter, o bosque tem que estar aberto para o povo. Homem gosta de beber cerveja, tem que ter lá o bar, tem que ter a praça de alimentação, tem que ter o restaurante, tem que ter o parque para as crianças, tem que ter trilha na mata. É isso que vai ter. Vocês querem trabalhar comigo? Vai ser assim, né? Nós vamos fazer no bosque. Eu estou dando o exemplo do bosque porque eu estou querendo levar todos à conclusão, falar, olha, lá vai estar aberto, quem quiser participar é só entrar nesse barco. Nós vamos fazer esse anfiteatro, que eu quero dizer, esse centro de convenções, para justamente engariar. Eu preciso, olha que bela experiência que nós temos, a PAI, o Lar dos Velhos, como é bem dirigido. Tem um grupo em Pedreira que chama Ação Jovem, que é do Chiquinho Bertevello. Há quantos anos eles estão trabalhando? É de gente assim que nós precisamos. Eu não quero nada estatal. Outro dia perguntaram para mim, não, eu precisava fazer um ginásio de esporte, Pedreira. Eu falei, não é só porque nós não temos dinheiro. Se fizer um ginásio de esporte, vai ter o secretário do ginásio de esporte, o diretor do ginásio de esporte, o superintendente do ginásio de esporte, vai virar outro cabide de emprego. E é esse o caminho que eu não quero. Eu quero entregar a prefeitura ao final do mandato com menos funcionários, ao menos comissionados do que eu peguei. Então, nesse espectro que eu quero dizer, de tirar do poder público, eu não falei aqui que eu quero despolitizar. Na medida que eu tiro do poder público, eu entrego ao particular entendido, né? O terceiro setor não deixa de ser particular no sentido jurídico, que é uma pessoa jurídica de direito privado, muito embora sem fins lucrativos. A diferença de uma sociedade como a APAI e uma empresa, né, comum, é que a APAI não distribui dividendos. Nem por isso a APAI está proibida de ter lucro lá na festa junina dela. Apenas que não se fala lucro e não distribui dividendos. Reverte para ela própria. Mas no sentido, né, morfológico, no sentido de direcionamento, é o mesmo direcionamento. É exatamente o que eu quero e o que eu espero. Só a única coisa, gente, não é fácil trabalhar comigo também, porque eu exijo aquilo que eu dou, e quem manda no meu governo sou eu. Se alguém está pensando, fulano está com ele, ou outro, não, e eu respondo pelos meus erros. Eu quero fazer no meu governo o que eu faço na minha vida. Eu quero ser na prefeitura o que eu sou na minha vida, desde o tempo de engraxate, operário e tudo que eu passei. Então, eu preciso e quero, sim, o terceiro setor para andar de mãos dadas. Bem, para encerrar a nossa entrevista, o senhor tem 10 minutos para fazer as suas considerações finais.
E fique à vontade, se o senhor achar interessante que o seu vício, o turco também suba. Usar a palavra? Usar a palavra. O senhor fica à vontade, o senhor tem mais 10 minutos. Muito obrigado. Olha, eu queria não só agradecer, mas parabenizar, né, a Associação Comercial Empresarial, né, a histórica Associação Comercial Empresarial, pela iniciativa, né? Diante da falibilidade do ser humano, né, eu não sei o que eu disse, mas é o que eu penso. Outros me precederam e outros me sucederam, talvez com maior brilho, melhores propostas. Mas tudo que eu disse foi do fundo do coração. Rui Barbosa, ele dizia que, né, a pátria, né, a nossa cidade, a nossa pátria, né, é o túmulo dos nossos antepassados e o berço dos nossos filhos. Pátria não é uma seita, não é um partido político ou uma religião. Pátria é o sol que nos aquece, é o ar que respiramos. Pátria, enfim, é a comunhão da lei, da língua e da liberdade. E nessa jornada abençoada que eu estou, eu tenho tido muito reconhecimento, situações que nem eu mesmo esperava, né? O embate, né? A política é um embate de interesses antagônicos, portanto é natural que cada grupo político, ao seu modo, né, procure, claro, né, fazer a forma. Mas se a gente pudesse diferenciar a obra do homem com a obra de Deus, e eu espero e tenho certeza que estou sendo iluminado por Deus nessa minha decisão. Eu falei desse belo prédio, mas que é cimento, areia, né, tijolos. O que vale é o que estamos aqui, né? Então, o que eu peço, Salomão, ele, quando recebeu o trono, ele não pediu a Deus, né, a fortuna, nem vida longa, e nem a desgraça dos seus inimigos. Ele clamou a Deus que lhe desse sabedoria. E Deus respondeu, que disse: já que não me pedes nada de material, nem glória e poder, dá-la-ei, vou te dar sabedoria como nunca foi dada a ninguém. Todos sabem a história de Salomão. Eu espero que Deus, né, me dê coragem, que nunca me faltou, mas sobretudo sabedoria, porque a generosidade, isso é da minha pessoa. Não apenas conhecimento. Quando eu disse no início que estava preparado para o cargo, eu não disse apenas em conhecimento, que com a devida modéstia eu tenho um currículo para tanto, mas sobretudo e principalmente com a graça de Deus, sabedoria. Se pudesse distinguir a obra de Deus e a obra dos homens, é que a obra de Deus é feita com sabedoria e a obra dos homens é feita com conhecimento. O conhecimento, ele mora no cérebro. A sabedoria mora no coração. O conhecimento leva para o alto. A sabedoria leva para o céu. O conhecimento multiplica riquezas. A sabedoria divide o amor. Por isso, eu espero que agir com sabedoria e aceitar, não a vontade das urnas, mas sobretudo a vontade de Deus, se for assim, né? E para terminar, então, eu estendo a mão à Associação Comercial e Empresarial de Pedreira para fazer parte do meu governo, mas fazer parte como cúmplice, olha a palavra que eu estou usando, como parceiro mesmo, né? Pela grandeza que é a instituição, tá? Eu agradeço a todos e o meu muito obrigado.